A graça e a paz de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, seja conosco. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso pensamento é o melhor para nossas vidas. Vinde, prostremo-nos e adoremos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus Todo-Poderoso, Tua glória criadora se estende de nossos corpos aos mundos desconhecidos. Tua glória libertadora invade nossa história, transformando a dor em alegria e a morte em ressurreição. Tua glória vivificadora renova a nossa vida e a vida da Igreja e dirige a história humana para um tempo de plena justiça e plena paz. Enche o mundo com tua presença e recebe as ações de graça que florescem em nós. Em nome de Jesus, amém. Rios de alegria que descem do seu trono faz jorrar no meu interior. Enche a minha vida, enche essa casa da sua alegria. Rios de águas vivas que descem do seu trono faz jorrar no meu interior. Enche a minha vida, enche essa casa da sua alegria. Alegria de ser livre, alegria de ser salvo, alegria de ser alvo da tua graça, meu Jesus. Ser lavado por seu sangue, ser cheio do Espírito Santo. Fé, amor e esperança, alegria em Jesus. Rios de alegria que descem do seu trono faz jorrar no meu interior. Enche a minha vida, enche essa casa da sua alegria. Rios de águas vivas que descem do seu trono faz jorrar no meu interior. Enche a minha vida, enche essa casa da sua alegria. Alegria de ser livre, alegria de ser salvo, alegria de ser alvo da tua graça, meu Jesus. Ser lavado por seu sangue, ser cheio do Espírito Santo. Fé, amor e esperança, alegria em Jesus. Com alegria vou pular, pular, pular. Com alegria vou dançar, dançar, dançar. Com alegria vou gritar, Yehová, tu és a fonte de alegria. Com alegria vou pular, pular, pular. Com alegria vou dançar, dançar, dançar. Com alegria vou gritar, Yehová, tu és a fonte de alegria.
paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia maravilhoso, Pai. Senhor, te peço também pelas nossas crianças, Pai, que oriente eles ali, Pai, sempre protegido por Ti, Pai. Senhor, abençoe também nós, Pai, abençoe também nosso pastor, também, Pai, todas as nossas crianças do país inteiro, Senhor. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura
Boa noite, irmãos, tudo bem? A leitura de hoje está lá em Isaías, capítulo 53. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor pôs que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito e nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e os desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Irmãos, essa foi a palavra de hoje, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com as nossas vidas. Hoje nós vamos iniciar uma meditação no livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 19. E nós vamos conversar sobre como a história da cura de Naamã, do general Naamã, pode abençoar as nossas vidas, o que essa história tem para nos ensinar. Eu vou ler agora do versículo 1 até o versículo 7. E o texto diz assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. Por quê? Por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma doença terrível de pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então, Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. O rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho poder para dar a vida e tirá-la? Ele está querendo briga. Meus irmãos, Eliseu foi quem curou Naamã. Esse é o homem de Deus a quem a menina se referiu. Ele sucedeu o profeta Elias. E ele recebeu, essa peculiaridade sobre a vida dele, de que ele recebeu o dobro da ação do Espírito Santo que Elias havia recebido. E por conta disso, realizou também o dobro de milagres no seu antecessor. E suas histórias na Bíblia mostram o contraste entre ele e os falsos profetas, que, ao contrário de Eliseu, não tinham poder nenhum do Espírito, apenas tinham a competência de serem grandes enganadores. No capítulo 19, nós encontramos a cura do general Naamã. É uma história cheia de ensinamentos para a vida, para a nossa vida, e que vai muito além do foco no milagre. Nós devemos ter um olhar mais amplo para essa história.
E por conta disso, nós vamos dividir essa conversa em duas partes. Hoje nós veremos dos versículos 1 até o versículo 7. E no próximo encontro, no próximo culto, nós veremos do versículo 8 até o versículo 19. Então, por isso, já convido você a participar dos dois cultos, dos dois encontros, para a gente meditar nessa história. E eu vou destacando alguns pontos importantes aqui que eu acho que nós devemos meditar. O primeiro deles, meus irmãos, é que todas as pessoas enfrentam sofrimento. Como nós lemos no versículo 1, está lá dito assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Bom, nós podemos perceber com esse texto que Naamã era um homem poderoso, que ele era bem-sucedido, que tinha simpatia e estima do rei. Mas tinha um ponto fraco em Naamã, meus irmãos, que lhe causava sofrimento. Era uma terrível enfermidade de pele. Nós sabemos que, na maioria das vezes, doenças de pele causam a sensação de vergonha ou de incômodo nas pessoas que têm essas enfermidades por conta dos olhares preconceituosos. E muito provavelmente pela ênfase em que é dada no fato de Naamã ter essa enfermidade, ele também não escapava dessa infelicidade. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas acreditam que aqueles que vivem tal como Naamã vivia não têm problemas ou sofrimento. Pessoas assim não têm problema ou sofrimento. Essas pessoas acreditam que poder, dinheiro e fama blindam contra o sofrimento. Meus irmãos, essa crença é completamente equivocada. Todos, sem exceção, sofrem. Cada um à sua maneira e em seu lugar, mas todos sofrem. Naamã não foi exceção, tal como nós também não somos. Não sofremos o tempo todo, ainda que uma minoria possa passar por isso, mas eventualmente sofremos. Bem, meus irmãos, se todos sofrem, e sabemos muito bem disso, e não tem como escapar, de alguma maneira, isso deve exercer também um efeito pedagógico em nossas vidas. Pelo menos, devemos nos conscientizar da nossa fragilidade e da necessidade que temos da presença de Cristo em nossas vidas. Um segundo ponto, meus irmãos, não devemos revidar o mal com o mal. No versículo 2 está escrito assim: num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina havia dito. Meus irmãos, essa menina foi arrancada da sua família, ela foi levada para uma terra distante, estranha para ela. Foi reservada a ela a posição mais humilhante da sociedade, que era a escravidão. Aos olhos de muitas pessoas, essa menina teria todo o direito de odiar aquelas pessoas com todo o ódio mais profundo que poderia existir no coração dela. Mas é incrível, meus irmãos, não foi isso que ela fez. Ela fez o contrário. Ela foi graciosa com aqueles que a escravizaram. É lindo de ver, meus irmãos, como o caráter dessa menina não dependia do caráter dos seus raptores. O mal não venceu aquele coração. Ela ofereceu a Naamã uma possibilidade de cura. Ela sabia que Eliseu poderia curá-lo. Meus irmãos, muitas pessoas dizem que quando alguém lhes trata mal,
que elas tratam mal também. E se lhes tratam bem, elas tratam bem também. Ou seja, seus comportamentos vacilam de um lado para o outro e dependendo do encontro. A Bíblia nos ensina que nós não devemos vacilar dessa maneira. Devemos ser mais firmes. Além disso, a Bíblia nos exorta a pagar o mal com o bem, o ódio com o amor. É fácil fazer isso? Não. Nós precisamos de comunhão com Deus para poder exercer isso nas nossas vidas e nas nossas relações. Uma outra coisa muito importante e interessante, meus irmãos, é que a notícia da menina gerou uma agitação na vida de Naamã. A sua esposa foi lhe contar da boa notícia. Naamã contou ao rei. O rei logo escreveu uma carta para que o seu general fosse ao encontro da cura. Isso nos traz uma pergunta importante. Como nós nos comportamos sabendo que em Cristo estão os milagres que tanto precisamos? Que nele estão todas as possibilidades de ver acontecendo as coisas que estão totalmente fora do nosso controle. Há uma agitação de alegria nas nossas vidas em correr ao encontro de Cristo. Isso é importante para nós pensarmos. Um terceiro ponto, um terceiro destaque, meus irmãos. Poderoso é aquele que não permite que nada aconteça sem o seu conhecimento e permissão. Ou seja, poderoso é Deus. Nos versículos 5 e 6, nós lemos que o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de vestes de roupas finas. A carta que ele levava dizia: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial, eu quero que você o cure. Queridos, por mais poderoso que Naamã fosse, existia aquele que era mais poderoso do que ele, o rei da Síria. Ele mandava na vida de Naamã. Ele não podia simplesmente parar tudo e ir até a Samaria. Ele precisava de uma autorização e de uma carta do rei. Outra coisa, a cura de Naamã estava na terra do povo que ele dominou com violência. Agora ele teria que voltar lá para clamar pela misericórdia de Deus. Infelizmente, meus irmãos, existem aqueles que acreditam que são poderosos. Eles acreditam que nada ou ninguém pode lhes combater. E por vezes acreditam também que um comportamento ríspido e violento se justifica porque acreditam que são melhores ou mais fortes do que as outras pessoas. É um terrível e perigoso jeito de viver e de acreditar. Acima de Naamã tinha o rei dele. Acima do rei de Naamã está Deus. Se um rei é senhor de um lugar, Deus é o Senhor dos senhores. Não importa quem quer que seja a pessoa ou a posição que ocupe, o seu poder é nada diante do poder de Deus. Poderoso é Deus, que não permite que nada aconteça sem o seu conhecimento e permissão. Tanto que Naamã seria curado pelo poder de Deus, não o poder do profeta. E por isso a Bíblia diz que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é o nosso refúgio, que Ele é o nosso socorro em todas as horas, nas horas de alegria e nas horas de dificuldades, porque Ele é o Todo-Poderoso. Eu e você não somos poderosos, simples assim. Por isso precisamos estar envolvidos pelo poder de Deus. Um quarto e último ponto hoje. Não somos o centro do universo. Nem tudo diz respeito a nós. Veja o versículo 7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo e exclamou:
como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho poder para dar a vida ou de tirá-la? Ele está querendo briga. Meus irmãos, Jorão, o rei de Israel, leu essa carta e se desesperou. Ele teve tanto medo que rasgou as roupas para mostrar o seu desespero. Porque como Israel e a Síria estavam em conflito, Jorão chegou à conclusão de que aquela situação seria uma desculpa para que os inimigos atacassem com mais força ainda do que já haviam atacado. Como é que ele chegou a essa conclusão? Tentando adivinhar. Ele poderia estar correto? Poderia, mas não era o caso. Aquilo não tinha a ver com Jorão, mas sim com colocar Naamã na frente do homem de Deus. Queridos, geralmente quando nós particularizamos tudo, como se as pessoas não fizessem outra coisa a não ser pensar e maquinar contra nós, nós somos levados a conclusões ilusórias e, consequentemente, a decisões erradas e perigosas. E em boa parte das vezes, quando fazemos isso, fazemos pendendo ainda para o pessimismo. Nós não vemos o copo meio vazio, como muitos dizem, do copo meio cheio ou meio vazio. Não, nós vemos o copo completamente vazio. E nos apossamos de uma ansiedade que tira a paz, que tira a tranquilidade. Passamos a imaginar coisas terríveis acontecendo. E por conta disso tudo, boa parte das vezes tomamos decisões que mostram-se ali na frente desastrosas. Meus irmãos, nem tudo tem a ver conosco. As pessoas não estão pensando em nós o tempo todo, em todo momento. Como também o rei não estava pensando, o rei da Síria não estava pensando em Jorão. O Naamã não estava pensando em Jorão. Ele achou que aquelas pessoas estavam pensando nele, mas não estavam, o assunto era outro. Queridos, em toda e qualquer situação incompreensível para nós, nós temos que buscar a compreensão, buscar o entendimento. Não devemos nos desesperar, nos lançando nos braços do medo, do desespero. É importante fazermos algumas perguntas para poder esclarecer o que está acontecendo. Alguns exemplos de perguntas são: o que é que de fato está acontecendo? Nós sabemos o que de fato está acontecendo? Outra pergunta: isso que está acontecendo tem a ver comigo? Isso está direcionado a mim? E também, quais são as possibilidades de resolução que estão ao alcance? Meus irmãos, é bem melhor nós nos dedicarmos ao ofício de perguntadores do que ao de adivinhadores. Porque o primeiro mostra-se infinitamente mais eficaz. Para concluir, meus irmãos, existem histórias de curas na Bíblia que são narradas em 2 ou 3 versículos. A de Naamã foi detalhada completamente. Apenas para ser uma narrativa extensa? Não, mas sim para nos ensinar muitas coisas. A Bíblia não tem a função de ser cansativa ou redundante. Ela tem a finalidade de nos ensinar sobre como podemos nos relacionar com Deus, consigo e com os outros, além de nos direcionar à melhor maneira de viver a vida. Tudo isso que nós vimos hoje foi reforçado por Cristo em ensinamentos e em sua própria vida. Meus irmãos, quando nós entendemos que todos sofremos, ainda que seja ruim sofrer, nós aprendemos que não é uma perseguição de Deus contra nós. Também, quando nós nos dispomos a retribuir o mal feito contra nós, com o bem, com o amor, nós nos tornamos seres humanos melhores,
porque fizemos a escolha de oferecer às pessoas o melhor que há em nós. E a Bíblia nos orienta a isso. Também, meus irmãos, quando nós nos desvencilhamos de tentar dominar uns aos outros com qualquer tipo de força violenta, que vai além apenas da força física, com qualquer violência, nós entendemos que todos somos necessitados de Deus, o que nos torna iguais. E com isso nós vamos encontrar companhias mais dispostas a colaborar com a nossa vida. E também, meus irmãos, quando buscamos compreensão de nossas dúvidas e de nossos medos, fazendo perguntas, ao invés de tentarmos adivinhar, tirando conclusões apressadas, nós percebemos que a conclusão da história fica bem melhor. Tudo isso Cristo nos ensinou e viveu. Tudo isso nós temos que aprender e viver também, pois essa é a estrada que Jesus Cristo preparou para que nós andemos. Amém? Que Deus nos guarde, nos abençoe, fortaleça as nossas vidas e nos ajude a caminhar por seus caminhos maravilhosos. Amém? Deus nos abençoe. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, faz-nos compreender melhor como o Senhor se relaciona conosco, como nós devemos nos relacionar conosco e com os outros também, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a fazer as melhores escolhas, a termos as melhores compreensões, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Guia-nos e orienta-nos por esse caminho. Nos guarda com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam, irmãos, convosco, seus lares, familiares e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém.